Boa noite, pessoal. Boa noite para quem já está entrando. Desculpa um pequeno atraso aí para os pontuais. Boa noite. Boa noite, boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Me chamo Pedro Matiotti, sou assessor de investimentos aqui na Avel. Sou também um apaixonado por criptoativos e hoje tenho a satisfação de receber o Stefano, da Hashdex, uma gestora que está fazendo um trabalho sensacional. Começaram trabalhos com fundos de investimentos, agora tem uma ETF de criptoativos. A ideia do nosso bate-papo hoje é a gente poder conversar um pouquinho sobre o cenário, conversar um pouquinho sobre oportunidades no mercado de criptoativos e os veículos que hoje estão acessíveis para que a gente possa investir nesse mercado. Fiquem super à vontade para utilizar o nosso chat, para fazer qualquer pergunta. E a princípio é isso, pessoal. Passo a palavra para o Stefano, vou deixar ele se apresentar e a gente já vai começar aí o bate-papo. Maravilha. Bom, Pedro, mais uma vez, obrigado. É um prazer participar aqui desse bate-papo. Então, a Avel acreditou, acho que na gestora desde o início, até a título de curiosidade, 30 de dezembro de 2019, a gestora tinha 39 milhões de reais de patrimônio, sendo que um terço disso era o dinheiro da vida dos sócios. E a gente fechou 2020 com 715 milhões e a gente encostou agora em 4 bi de real. Então, eu acho que, sem dúvida, é um marco, né? Acho que da evolução desse mercado. Então, de maneira bem resumida, né? Um pouco então, da minha história com relação a esse mercado. Então, não sei qual é o posicionamento de todos aqui, com a casa cheia, né? 60 pessoas, mas eu tinha muito preconceito, tá, Pedro? Conforme a gente estava falando até no nosso aquecimento. Então, eu comecei minha vida no back-office do Safra, na antiga, na verdade, no primeiro condado, né, que era a Avenida Paulista. Fazia back-office lá da mesa do Seu José, e depois de lá eu fui para a mesa de dólar do Citi, fiquei 10 anos no Pactual, e depois do Pactual eu comecei talvez a olhar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais positiva para a tecnologia. Saí do banco, fui para a tech, e nessa mudança, né, de indústria eu comecei a me dedicar a venture capital, né? Eu acabei investindo numa startup que ficou relativamente conhecida, chamada Quinto Andar. Não sei se chegou já a falar no Quinto Andar. Fui o primeiro investidor anjo lá. Não era um case óbvio também, mas era bem menos polêmico que o Bitcoin, porque o Quinto Andar, apesar de estar buscando talvez disruptir, né, um mercado consolidado pelo mercado de imobiliário, ele pelo menos tinha fluxo de caixa, né? E isso o Bitcoin não tem, nem isso ele tem. Acabou dando certo, né? Graças a Deus a história do Quinto Andar é super positiva. Abri um pouco mais a minha cabeça, e aí eu acabei tendo contato, né, com o Bitcoin pela primeira vez, mais ou menos ali no início de 2013, pelo Marcelo Sampaio, e além do meu grande amigo, é o número 1 da empresa. E a primeira vez que ele me falou do Bitcoin, Pedro, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu senti que o Bitcoin tinha todos os elementos negativos possíveis, né? Ainda mais para um cara de renda fixa. Então, você não sabia de onde vinha, você não sabia qual era o lastro, você não sabia o que garantia a origem. E se você olhava, talvez, as discussões ali nos fóruns, dava até vergonha de certas coisas que eu lia no Reddit, principalmente em 2013, que era talvez um grupo bem mais libertário do que a gente vê hoje. Mas, de qualquer forma, aquilo ficou na minha cabeça, né? Que no final o Marcelo também me apresentou o Quinto Andar. E aí, mais ou menos em agosto para setembro, né, de 2013, eu me deparei com algumas pessoas, uma bagagem acadêmica bem maior que a minha, né? Não que isso seja difícil, mas bem maior que a minha, se dedicando à blockchain do Bitcoin. Viu, sei lá, estudantes do MIT se dedicando a esse negócio e tal. Eu falei, cara, como é que uma pirâmide consegue contratar um cara fazendo MBA lá fora, assim, sabe? Eu falei, poxa, de repente tem alguma coisa que eu não estou vendo. E aí eu entrei em contato com o Marcelo e falei, Marcelo, só para entender, cara, se eu quiser, sei lá, colocar um valor pequeno, que era o valor que a gente investia em Venture Capital, nesses Bitcoins. Outra coisa importante, né, Pedro? Todo mundo acha que são os Bitcoins, né? Então, o Bitcoin é como se fosse Gillette, né? Na verdade, Gillette é a marca, né? E o produto é uma lâmina de barbear.
Então, os bitcoins. Então. E aí, a gente acabou entrando junto, mais ou menos ali em setembro de 2013. Meu primeiro Bitcoin eu comprei perto de $200. Quem olha o preço de agora acha que foi fácil. Uma das coisas mais difíceis da minha vida, segurar essa posição. Porque logo que eu entrei, 2 semanas depois, teve um hack numa bolsa em Tóquio chamada Mt. Gox, que no final hoje as pessoas veem infraestrutura, né? A gente vai falar um pouco mais dos fundos e tal, mas tem ETF, tem fundo na XP, mas em 2013 não tinha nada para você se expor a cripto. Tinha uma exchange, né? Que para quem não sabe, exchange é uma mistura de bolsa e corretora, com uma interface que parecia um jogo do Atari, e era assim que você comprava Bitcoin. E essa exchange ela foi hackeada, e na ocasião o Bitcoin ele caiu de $200 para 80, né, na minha cara. Então já me deu aquela sensação de que eu cheguei no final da festa, ou que de repente eu fui enganado, alguma coisa assim. Mas graças a Deus eu entrei com uma posição que me deixava confortável para carregar por muito tempo. E aí veio o grande exagero ali, né, de 2017 para 2018, né, que foi como o Bitcoin custou ali em $20 mil, né, e aproveitando, cara, parabéns por ter entrado ali em 2017, né, então era Bitcoin, sei lá, uns $1.000, certo, mais ou menos. E aí, quando veio essa última puxada, né, eu tinha 2 opções, né, então eu chegaria para no caso, meu amigo, padrinho de casamento, Marcelo, falou: olha, Marcelo, você me desculpa por ter achado que o Bitcoin era uma pirâmide, tá? Muito obrigado, tá, pelo call, mas, cara, eu vou pôr no bolso, né? Então, obviamente, nem antecipei que o raio era 20 mil, eu comprei a 200, ele foi para 4 mil, falei: olha, cara, é uma coisa que tem que fazer. Ou a segunda opção seria fazer alguma coisa na indústria. Nunca achei que eu fosse empreender, um cara de operador de mesa, acostumado lá com o telefone preto, aquela gritaria. E eu falei: cara, muito bom você ter um sócio empreendedor, né? E ele falou: cara, a gente vai fazer uma gestora para dar acesso, né, da maneira correta para esse mercado e tal. Cara, essa ideia parece ser boa, nem sabia a dificuldade de colocá-la na rua. E aí nasce então a Hashdex, né? Então a Hashdex é uma fintech gestora, né, que começou, né, as atividades em fevereiro de 2018, tá, uma empresa jovem, com uma visão muito clara do Marcelo, né, de ser o primeiro ETF de cripto do mundo, e a palavra tem poder, foi o que aconteceu. A gente criou o primeiro índice de cripto da história da Nasdaq, então não sei se todo mundo sabe, mas existe hoje um índice chamado NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, né? E a gente co-criou com a Nasdaq, e a nossa proposta, né, sempre foi dar exposição a esse mercado de maneira simples, segura, principalmente regulado, que o mercado financeiro é regulado, né? Tem uma grande discussão se deveria ou não deveria ser regulado, mas o ponto é, o mercado financeiro é regulado, então a gente tem que ser regulado. Então a gente entra, né, com essa proposta de fundos passivos, e hoje a gente é a maior gestora da América Latina, envolvida com criptoativos, até uma das maiores aí do mundo, não tem tanta gestora global ainda, com 4 bi de real, né? Então o último ponto que vale a pena também posicionar é que a gente recebeu um aporte de 3 casas com muita reputação. Então o Valor Capital, que é um fundo de venture capital bastante conhecido, o SoftBank, né, que é o fundo de venture capital do Masayoshi Son, que é um cara de 50 bi de dólar, e a própria Coinbase, né? Então o fundo de venture capital da Coinbase investiu na gente. Então acho que isso é uma validação super importante, tá, Pedro? De que ainda que vai ter volatilidade, ainda que nas correções muita gente vai achar que o mercado de cripto acabamos de passar por isso, inclusive, né? Graças aí ao Passamos novamente, né, Stefano? Novamente passamos por isso. Novamente, muito bem pontuado, e ainda mais por uma figura que eu não sabia que era tão polêmica, que é o Elon Musk, né? Assim, o engraçado é que eu li uma biografia dele, mas a biografia é o cara contando a história dele, né? Outra coisa que o cara faz no dia a dia, né? E que acabou fazendo essa bagunça nesse mercado, mas ao mesmo tempo também foi, acho que foi um bom choque de realidade, né, para quem viu esse mercado sair de 15 mil para 60 mil, né, em menos de, sei lá, 4 a 5 meses. Mas acho que o ponto-chave, né, para me estender um pouco na primeira pergunta, é que, de verdade, a tecnologia, né, que é o Bitcoin, ele é uma inovação, né, ela
segue passando por validações e ela segue passando de fase, né? Mas sem dúvida. Está mutado, Stefano. Opa, voltei. Está me ouvindo bem? Okay. O desafio é sempre do usuário, né? Eu fui tentar melhorar minha câmera, eu me mutei, né? Mas a culpa não é do Mac, a culpa é minha. Então, assim, eu acho que nessa jornada, né, de 1 tri para 10 tri, né, no nosso mercado, eu acredito que outros players vão ter que mudar de ideia, outras indústrias vão ter que amadurecer, e, eventualmente, acho que uma parte, talvez, da teimosia do mercado que quer que isso aqui vai para zero, também vai ter que mudar de opinião, né? Então, eu acho que quem estiver posicionado com posições maduras e de longo prazo, acho que vai ter uma boa história para contar. Excelente. Quero aproveitar e já pedir que tu contextualize um pouquinho para a gente. Tu comentou na tua fala que tu teve um grande desafio quando começou a investir, que foi não realizar o teu lucro, né? Sim. Quanto mais a gente entende o racional e por que o Bitcoin foi idealizado, mais fácil fica esse processo decisório. Eu queria, Stefano, que tu explicasse para a gente, de forma breve e mais simples possível, o que é o Bitcoin e o que fundamenta esse negócio para que a gente realmente veja valor de longo prazo e não realize quando a gente multiplica o nosso capital em algumas vezes. Perfeito. E, turma, não é o que eu recomendo que as pessoas façam, tá? Então, o que a gente dá o call aqui para todo mundo é que a exposição ela seja entre 1% e, no máximo, 5% do patrimônio, tá? Então, se de repente entrou já com 5%, dobrou, põe 5% no bolso, segue crescendo, põe no bolso, cresce, põe no bolso, né? Eu acho que ninguém nunca ficou pobre pondo dinheiro no bolso, né, Pedrão? Muito pelo contrário. Agora, você está certíssimo em dizer que o desconforto, né, é diretamente proporcional à incompreensão do potencial disso aqui, né? E como isso aqui tem marcação a mercado 24/7, inclusive de dia de semana, de final de semana, quem está exposto tem uma sensação de sucesso e derrota quase que instantânea, 4.000 vezes por dia, né? Dependendo ali das vezes que o cara olha no celular. Mas 4.000 vezes na semana, 4.000 por dia é muito. Mas 4.000 vezes na semana é muito possível, né? Dependendo das vezes que olha no seu celular. Então, eu acho que, de maneira bem simples, do que a gente está falando aqui, pessoal? A gente está falando de uma inovação tecnológica. Essa definição não é minha, essa definição é de um gestor com muita reputação, chamado Ray Dalio. Para quem já ouviu falar dele, ele é o fundador da Bridgewater Capital, que é o maior hedge fund do mundo, tá? Patrimônio é próximo a $200 bilhões. E ele mesmo foi muito refratário com relação à cripto no início, né? E é uma ironia enorme, né, Pedro? Porque ele, ao mesmo tempo que ele dizia, né, que cash is trash, então ele dizia, olha, está tendo ali uma impressão de papel moeda expressiva e se você deixar o seu dinheiro parado no banco, você vai ser comido por inflação. Ele não enxergava o Bitcoin como uma ferramenta, né? Até que, inclusive, recentemente ele foi na televisão, disse que ele, pessoal, não estou dizendo que é a Bridgewater, estou dizendo que é ele foi na televisão e disse que ele tem uma posição em Bitcoin e que ele prefere ter Bitcoin do que um bond, né, que é um título de renda fixa. Mas, de novo, pode ser uma participação pequena, mas o ponto é, ele não tem zero, né? E alguém que tem um fundo de 200 bi, para decidir alocar alguma coisa, porque ele não está jogando dinheiro fora. Mas, voltando então à definição, do que a gente está falando, pessoal? De uma inovação tecnológica, né? Então, o que é o Bitcoin? Bitcoin é um protocolo, né? Ele é um conjunto de regras que foi divulgado para o mercado em outubro de 2008, assinado por Satoshi Nakamoto, que também já piora a polêmica da distribuição desse evangelho digital aqui, que ninguém sabe quem é esse cara. Apesar de ter puxado, eu não sou Satoshi Nakamoto, eu sou só um súdito dele, assim como o Pedro também é um súdito dele desde 2016, 2017. E ele criou uma combinação de elementos que permitiu que, pela primeira vez na história, possa existir um sistema de liquidação global que qualquer um pode participar e que tem um bônus de que você pode ter uma fração desse sistema, que é a mecânica de incentivo desse sistema, que é o Bitcoin, que a oferta desses Bitcoins ela não vai mudar ao longo do tempo.
né? Então, a oferta, né, o supply de bitcoins, ele está setado em 21 milhões, isso não vai mudar, tá? Então, de maneira simples, o porquê do potencial dessa rede é que o mercado financeiro global, né, pós-pandemia, passou por um amparo monetário muito relevante, tá? E eu não estou criticando, tá? Meu falecido avô, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte: para você criticar alguém, você tem que fazer melhor, tá? E eu não sei se eu fosse presidente do Banco Central e alguém me ligasse falando, olha, tem criança chorando, velhinho morrendo e tem hospital fechando, de repente eu apertaria Ctrl P do mesmo jeito, mas o ponto é, o supply de moeda subiu, sei lá, 20%, 30%, e esse dinheiro não vai embora, né? Então, minimamente para ter posses em seguro, né, os impactos que essa impressão de papel moeda pode trazer para a sociedade, já é uma justificativa, mas eu prefiro não vender seguro de terremoto, né? Porque no final eu acho que é um pouco essa tônica, mas será que vai ter inflação? Mas acho que uma forma talvez mais construtiva, até mais abundante de enxergar essa revolução é o seguinte: foi criado, né, uma tecnologia que permite que você registre as coisas sem a necessidade de uma autoridade central. Então, é quase como você automatizar qualquer conceito de back-office, né? Então, é um sistema de liquidação. E aí, a partir dessa dinâmica de você poder registrar as coisas de outra forma, podem nascer outros projetos, podem nascer outras empresas, né? Na verdade, não vão nem ser empresas, porque elas vão ter fluxo de caixa, né? Mas vão nascer outras, sei lá, outras redes. As empresas, possivelmente, elas vão virar redes. E isso vai acabar trazendo até produtos melhores para a sociedade, tá? Então, para não me estender muito, eu acho que assim, a gente está passando por uma revolução muitíssimo parecida do que foi a internet, né? Mas a internet ela começou da possibilidade de dois computadores se comunicarem. A revolução foi só essa. E aí o Airbnb, esse Zoom que a gente está usando aqui, o Uber, foram empreendedores que trouxeram as ideias deles e só conseguiram criar as empresas porque um computador daqui de São Paulo consegue falar com um computador em Abu Dhabi. Senão não funcionaria. Então, acho que essa é uma forma talvez mais construtiva de enxergar. Sim, né, o protocolo do Bitcoin ele tem uma oferta limitada, ele tem essa narrativa cada vez mais madura, né, de ouro digital, de reserva de valor. Eu acredito muito nela, mas ele também impulsiona uma revolução tecnológica e é difícil até a gente imaginar, né, até onde ela pode chegar. Excelente. É exatamente nessa esteira de revolução tecnológica e da tecnologia que tem implicada que a segunda moeda mais dominante, que é o Ethereum, caminha, né, Stefano? Hoje, o índice de vocês ele é composto basicamente não, mas principalmente por essas Sim. duas principais moedas dominantes, né, que é o Bitcoin e a Ethereum. Fala um pouquinho da Ethereum, que não é... Sim. Tem muita visibilidade também, mas não é tão falada quanto o Bitcoin. Muito bem posicionado, e o que eu gosto de dizer é o seguinte, né? O nosso índice ele tem duas alocações estruturais e algumas calls, né, que é uma opção de compra sem vencimento, apostando na maturação dessa classe de ativo. Então, você está certíssimo, né? Se você pegar a preponderância, né, de Bitcoin e Ether, assim, superior a 70%, 80%. Bom, então, o que é o Bitcoin? Então, recapitulando, né? O Bitcoin ele é um candidato a ser um colateral, né, desse mundo digital que a gente está vendo nascer. O que é o Ether? Então, ele é uma outra blockchain, né, fundada por um russo-canadense chamado Vitalik Buterin. E fica o convite para quem não sabe quem é o Vitalik Buterin e não gosta de Ethereum, se entrar no Google e ver a imagem dele, vai querer comprar Ethereum menos ainda, né, porque ele é uma figura, ele é bastante jovem ali, tá, com aquela roupagem clássica de um nerdão, né? Eu também sou nerd, então não estou falando mal da minha classe, mas quem imagina ver um CEO de, sei lá, maduro ali, com a gravatinha da Ferragamo, não é isso, é muito pelo contrário. Mas qual é a genialidade desse protocolo, né? Então, da mesma maneira que o Bitcoin ele é uma rede simples, é apenas um sistema de liquidação, na blockchain do Ether você pode programar lógica, né? Então, se o Bitcoin ele é o colateral, o Ether é a plataforma, né? Então, você pode desenvolver lógica
sei lá, similar a uma macro de Excel, que vai ser executada por um grande computador global, né? E por que ele está crescendo bastante, né? Porque o ponto não é dizer que ele tem um potencial maior, mas ele tem um potencial mais tangível, né? Então, você pode enxergar, talvez, o Ether, né, como uma Apple Store descentralizada, né? Então, como é que é o modelo da Apple Store? Eu quero criar um aplicativo no ecossistema da Apple, eu entro lá, centralizado, crio, sei lá, um aplicativo para reserva de sala, qualquer outra coisa. Se o mercado demandar, esse aplicativo andar, eu acabo ganhando dinheiro, né? No caso do Ether, o indivíduo ele pode criar aplicativos, ou também conhecidos como smart contracts, que resolvem problemas do dia a dia, né? São os ERC20 tokens, né? E a mensalidade, né? o gás, né? o combustível para você pagar para essa rede processar a sua lógica é o ETH. Então, empreendedores que querem registrar transações, né, registros, nesse conceito de blockchain, eles têm que pagar em ETH. Então, vou dar 2 ou 3 exemplos. Então, existe uma blockchain chamada Basic Attention Token. Tá? O ticker dela é BAT. Tá? Ela é uma blockchain que permite que o usuário consiga rentabilizar a atenção dele na internet. Tá? Então, imaginar que você, Pedro, você tem um perfil ali específico, mercado financeiro e tal, e você faz o download, né, do navegador do BET, que se chama Brave, tá? Fica a título de curiosidade, pessoal, quem quiser baixar o Brave, inclusive para ver a experiência. Não estou fazendo propaganda de nenhum ativo que está no meu índice, então não vou tomar nenhum puxão de orelha aqui do meu advogado. A gente não tem BET no fundo, mas o BET é revolucionário porque ele simplifica. Então, quem baixa esse navegador, começa a consumir informação a partir desse navegador e permite que o navegador mostre propaganda ou acesse a conduta do indivíduo, ele vai ser remunerado com um criptoativo. Tá? Então, turma, no final, uma das premissas básicas desse protocolo é todos que participam são incentivados. Então, ao alugar o Globo Ocular, né, no caso, se o Pedro assiste uma propaganda lá de alguma coisa, ele vai receber um criptoativo, no caso, um Basic Attention Token. E esse Basic Attention Token, primeiro, vai deixar ele exposto ao crescimento dessa rede e ele pode até, eventualmente, se ele quiser, gastar ou incentivar pessoas que participam nessa rede. Então, sei lá, o Washington Post, ele aceita bets, de repente o Pedro vê uma reportagem que ele acha legal sobre, sei lá, o El Salvador fazendo legal tender de Bitcoin, ele quer incentivar o cara que criou esse conteúdo, transfere um bet. Mas o ponto-chave é, essa lógica, ela tem que ser processada por algum back-office digital. E esse back-office digital, existem outras blockchains, mas o mais maduro, e mais provado é o Ether. Então, para que essa aplicação ela rode, é mandatório, né, que os criadores do Basic Attention Token paguem essa infraestrutura em Ether. Então, ele é mais fácil de conceber, porque no final você pode atribuir ele a missão de emitir e iniciar, né, coisas que os empreendedores querem criar. E até para não me estender muito, muita gente talvez tenha ouvido já de NFT, que no final tem um hype em cima do NFT, e Pedro, é incrível como é que é a nossa indústria, né? Assim, ela já não é fácil de explicar e as pessoas usam termos ainda mais difíceis, né? Então, o que é NFT? Então, é um non-fungible token e ninguém sabe o que é fungível, talvez os mais letrados saibam, eu não sabia. Então, o que é fungível? Fungível é aquilo que é trocável, que é replaceable. Então, uma nota de R$100 é fungível, né? Uma casa não é fungível, um carro não é fungível. Então, o que é um non-fungible token? É um token, que é uma representação digital de alguma coisa que é única. E o que a gente viu acontecer, né, recentemente, né, mesmo com a realização, NFTs ainda é um mercado que está crescendo. Muitos empreendedores estão usando essa infraestrutura do Ether para registrar um certificado de autenticidade para arte digital ou para itens de colecionador. Isso também criou um hype. Aí teve, sei lá, um cara que
Teve recentemente, exatamente. Teve recentemente uma imagem JPEG sendo vendida por alguns milhões de dólares, né? Exato, do Blipper. Muito bem lembrado, né? Por exemplo, tem imagens ou vídeos da NBA que também estão saindo por X, 20, 30, sei lá, whatever dólares. Mas o ponto aqui é que o que dá notícia é o que o cara pagou. E arte, cara, ela não tem que fazer sentido para todo mundo. Ela tem que fazer sentido só para o cara que comprou, entendeu? Eu pagaria muito mais por uma camiseta do Casagrande, porque eu sou corintiano, e eu pagaria zero uma camisa do Evair, entendeu? Então, assim, é da pessoa que compra. Agora, o ponto aqui é a mecânica de registro é revolucionária. E o fato de você ter um certificado de autenticidade que não é emitido por uma autoridade central tem potencial. Então, esse conceito de plataforma, né? Mas, sem dúvida, cara, 70 milhões numa JPEG não é para mim também, eu não pagaria. Stefano, deixa eu só fazer um pequeno parênteses para o público que está nos olhando agora, nos assistindo agora. Fiquem super à vontade para fazer qualquer pergunta no chat ou direcionar essa pergunta para o Avel Investimentos Host, se quiser direcionar privado, que eu tenho acesso e direciono a pergunta para o Stefano. Stefano, a gente viu uma queda muito abrupta do Bitcoin nas últimas semanas. E se tu puder contextualizar para a gente o que está acontecendo no mundo e o que pode ter impactado, é muito difícil. É muito difícil a gente justificar um fato com uma notícia. Geralmente a notícia ela já é velha após o fato, né, Stefano? Mas dá para a gente tentar contextualizar e tentar entender o que impacta o mercado de forma geral. Então, explana para a gente um pouquinho, até para o público poder entender um pouco mais o que impacta a moeda de forma geral. Perfeito. E acho que no final, vou falar especificamente do Bitcoin, tá, Pedro? Porque no final ele é o driver principal, tá, pessoal? Então, imaginem que o Bitcoin ele é o large cap, ele é realmente o maior protocolo. O Ether agora também está tomando uma certa musculatura ali, mas no final, o Big Brother ali, ele é o Bitcoin. Né? Bom, qual que é, talvez, a alavanca principal, né, para o crescimento, né, do valor, né, do protocolo do Bitcoin? É a adoção. Né? Então, quanto mais participantes desse mercado mudam de opinião, desde um desenvolvedor a um alocador, a um tesoureiro de uma empresa, ou, eventualmente, o presidente de um país, né? Que eu nunca imaginei que fosse acontecer tão rápido. Tudo bem que o país é pequeno, mas não deixa de ser um país. Né? Isso afeta preço. Tá? E, para mim, eu acho que um dos, talvez, grandes desafios dessa indústria é que ela tem muita alavancagem. Né? Então, e de novo, a alavancagem é para cima e para baixo. Tá? E, para mim, o movimento do Bitcoin saindo de 33, 34 mil dólares para 63, 64, que foi o all-time high, então 30 mil dólares de gap, quase dobrou, né? Atribuído principalmente a essa postura, talvez quase teatral, do Elon Musk e das coisas que ele faz, acabou, né, trazendo um exagero para o mercado. Né? Então, para quem não acompanhou isso no detalhe, a indústria de cripto ela começou a ter algumas empresas, algumas tesourarias, né, alocando capital. Né? Então, a primeira empresa a fazer isso, essa é uma empresa que eu admiro bastante, na verdade é um CEO que eu admiro bastante. Para quem não conhece, existe um cara chamado Michael Saylor, ele é o fundador da MicroStrategy, ele alocou, ele foi o primeiro cara de uma empresa de capital aberto a alocar 250 milhões de dólares no caixa da empresa, do corpo, né, no balanço. E a partir daí, outras empresas começaram a acompanhar, e o último a fazer, né, pelo menos publicamente, foi o Elon Musk. Ele alocou $1,5 bilhão no caixa da Tesla em Bitcoin. Isso causou um alvoroço no mercado e, ao mesmo tempo, também trouxe um short squeeze enorme, né, o que fez realmente o preço do Bitcoin se sustentar em 60 mil dólares por 2 dias. Então, foi só 2 dias, e depois ele já devolveu. E aí, talvez o gatilho principal foi quando o Bitcoin estava perto ali de 53 mil dólares, que era a média móvel de 100 dias. Então, para quem gosta de olhar essas coisas, é um marco importante.
o Elon Musk no Twitter dele. Então, é incrível, cara. Eu operava renda fixa no Pactual e hoje é o Twitter que faz preço. Não é os indicadores que saem lá de, sei lá, de atividade econômica, inflação, então é o Twitter. E aí ele colocou no Twitter dele que ele estava muito desconfortável com o consumo de CO2 do Bitcoin e que ele não vai mais aceitar pagamento de Bitcoin na Tesla. Né? Então, você não vai poder usufruir dos belos carros do Elon Musk, você vai ter que pagar em dólar, vai ter que pagar em Bitcoin. E aí, ao mesmo tempo, isso, assim, talvez, não vou dizer que foi de propósito, mas assim, ele pegou o Bitcoin no pior momento, que era a média móvel de 100, e aí, ao mesmo tempo, veio a China e começou um crackdown nos miners, né? Então, historicamente, sempre que a China tenta controlar alguma coisa, né, ou resolver alguma coisa, porque ela quer para ela. Né? Então, isso é um sinal humildemente positivo. E foi a tempestade perfeita, né? Porque o mercado já estava esticado, já estava com muita alavancagem, e realmente ele caiu de uma forma muito rápida, chegou a encostar ali em $30 mil o Bitcoin, e machucou muita gente, né? Que de repente comprou o topo e que não queria ficar de fora. Mas, pessoalmente, eu não poderia estar mais otimista com a indústria, porque, no final, o Elon Musk ele trouxe o foco para uma indústria que tem que amadurecer, que é a indústria de mineração. Então, mineração, para quem não sabe, pessoal, é o back-office, a infraestrutura computacional que mantém a rede segura, transparente, sem uma autoridade central. Né? Então, o que é a indústria de mineração? É uma indústria de 10 bi de dólar, 10, 12 bi de dólar ano. E sim, uma parcela, a parcela mais relevante ela é da China, acho que perto de 65% da mineração é da China, talvez tenha até caído um pouco, né, que muito minerador chinês acabou saindo do ringue, né? Mas muita energia, né, que faz a indústria de mineração chinesa funcionar é a energia hidrelétrica, que é uma energia renovável, né? E o mais importante é o seguinte, né? Estou falando mais uma frase do meu avô, que deve ter pego de alguém também. Você tem que se atentar não o que a pessoa fala, mas o que a pessoa faz, tá? E eu não sei se ele vendeu, entendeu? Então, e tudo bem se ele tiver vendido, tá? Não vejo muito problema nesse sentido, mas certamente não foi pelo CO2, né? Assim, todo mundo sabe, né, que o protocolo do Bitcoin, isso não é negativo, né? O fato dele demandar muita energia elétrica mantém, né, esse conceito de descentralização. Então, quanto mais participantes, mais energia elétrica, mais improvável, né, que você tome o protocolo para você para fazer coisas erradas. Mas essa história está muito mal contada, tá, Pedrão? Para dizer o mínimo. Então, parece aquela coisa que o cara cria um problema que já tem a solução no bolso, assim, sabe? Então, vamos acompanhar, mas de uma forma ou de outra, né, o mercado ele encontrou talvez um piso ali, que, sei lá, $10 mil acima do all-time high anterior, e cripto passa por isso, tá? Para quem olhar graficamente, assim, ele realmente tem essas realizações fortes. Mesmo janeiro, fevereiro, março, que foram períodos de alta, tiveram realizações aí na casa de 20%, 25%, até 30%, mas essa foi um pouco maior, né, por toda essa alavancagem de um high estimulado pelo brincalhão do Twitter, né? Mas, por favor. Quanto maior a altura, maior a queda, né? Não adianta, é normal. Não tem jeito. E o mercado cripto, ele acaba já mostrando alguns padrões, né? De topos e realizações, né? Então, Sim. nada muito de novo abaixo do sol, né? E desculpa te interromper, mas pertinente, acho que falar um pouquinho das medidas que a China vem tomando em relação aos mineradores e como que isso pode impactar tanto na força computacional da rede e tanto no preço do ativo diretamente, né? Sim. Assim, por que eu disse que eu estou muito otimista, né, com esse crackdown na China? Porque ela vai impulsionar uma descentralização maior do hash rate na China, né? Então, o que é, né, o hash rate? O hash rate ele é uma métrica para você totalizar, né, o canhão de processamento, né, ou
o tamanho dessa cerca elétrica digital que mantém essa rede segura. Então, quanto maior o hash rate, né, maior o número de computadores e mais segura ela fica, né? O hash rate ele caiu um pouco, ele estava na casa de 180 exahash por segundo, ele caiu para 120. Mas o ponto aqui é que, mesmo nesses níveis atuais, ele está muito acima, né, do que a gente viu, sei lá, no boom de 2017. E o mais legal é que outras localidades que não tinham nenhuma representação no hash rate global de cripto estão entrando, né? Porque, de novo, é um business. Se o business é rentável, né, outras pessoas, outros empreendedores, né, vão entrar no business de mineração de cripto, isso é positivo. Tá? Então, esse crackdown ele é positivo, ele abre uma discussão de matriz energética, o que ela é super válida. Tá? Agora, se sai uma diretriz que fala Bitcoin só pode ser minerado com energia limpa, pessoal, isso não é ruim. Tá? Porque, no final, o Bitcoin é o único, talvez, acho que é o único cliente da Terra que demanda intermitentemente. Né? Assim, sei lá, nem um shopping, né, nem qualquer outra coisa vai ter demanda intermitente, só o Bitcoin. Então, ele vai favorecer que, sei lá, no médio ou no longo prazo, que até as margens de energia elas sejam mais justas, elas podem ser mais distribuídas. No final, um grande grid. Tá? Então, você está certíssimo em dizer que foi positivo. Tá? Eu acho que essas medidas da China jogaram a favor do protocolo. Ele reage com os desafios, ele amadurece com os desafios, né, Pedrão? Sempre assim. É verdade. Stefano, quão longe a gente está no Brasil de ter uma medida parecida ao El Salvador ou ter mais usabilidade para empresas diretamente, como o Luciano, por exemplo, perguntou, para empresas do setor de construção poder aceitar esse tipo de ativo como pagamento? Tá, boa pergunta. E eu acho que ainda leva um tempo. Assim, né? Eu acho que até para recapitular, então, o que aconteceu, né, em El Salvador, né, anteontem, né? E ontem foi o impacto. Então, o presidente, né, de El Salvador, ele publicou uma lei, né, instituindo o Bitcoin como moeda de curso forçado no país, né? É o que a gente chama de legal tender. Né? Então, o que isso significa? E lembrando que El Salvador, a moeda de curso forçado é o dólar, já não tem a própria moeda. Né? Então, é uma obrigação, né, pela lei, de que um estabelecimento ele aceite Bitcoin pela troca da sua mercadoria. Tá? Isso vai acontecer a partir de 90 dias, mas, né, ao mesmo tempo, no momento que ele fala que é obrigatório, ele coloca uma outra coisa embaixo, mas, poxa, se a empresa tiver com desafios tecnológicos ali, não tiver internet, cara, ninguém vai ser preso por causa disso, né? Mas eu acho que, assim, só tira, talvez, o peso de regulação. E eu acho que, assim, é um movimento bastante inovador, né? E até para mim, né, que sou viesado para falar da indústria, me surpreendeu. Por quê? Porque eu imaginava que antes de um país colocar essa moeda de curso forçado, colocar o Bitcoin como moeda de curso forçado, seria talvez um banco central trocar, sei lá, 1 grama de ouro por X Bitcoins. Acho que a gente veria primeiro um banco central diversificar a reserva, para depois você ver um país adotar. Né? Agora, qual que é o impacto disso? E voltando para o Brasil, né, que é a tua pergunta. O Bitcoin é uma tecnologia. Né? De novo, pessoal, tecnologia depende de adoção. Tá? Se a gente pudesse medir o êxito da internet com preço, eu garanto que o preço da internet oscilar muito. Né? Desde o modem lá de escada, para aquele barulho esquisito, a você ter internet para poder, sei lá, fazer essa comunicação agora. Então, é um projeto tecnológico que vai amadurecendo, né, conforme o fluxo de usuários aumenta. Então, como que eu enxergo, né, o protocolo do Bitcoin, né, e principalmente agora, nesse evento de El Salvador? É como se fosse uma POC, né, uma prova de conceito de um projeto de tecnologia. Então, para quem não sabe, então, como é que funciona a POC? Você vai fazer uma implementação de um sistema, de um ERP, de uma empresa com, sei lá, 150 mil funcionários. Então, você faz uma POC, faz uma prova de conceito, uma área, funcionou,
fecha lá um contrato milionário e faz um projeto de 2, 3 anos. O El Salvador é uma POC com 6 milhões, acho que são 6 milhões e 300 mil, né, habitantes, então uma POC com 6 milhões e 300 mil funcionários, que vai começar, se não me engano, são 90 dias o prazo, e que vai ficar muito simples de você entender. Não, eu acho que a palavra não é simples, mas eu acho que dá para atribuir o binário ali, né? Você passar um ano, você chegar para o cidadão lá de El Salvador e falar: ei, mudou a tua vida? Não mudou? E aí o ponto é, se mudar para melhor, essa POC pode ser replicada em países maiores, em projetos maiores. Então, para dizer quando acontece algo assim no Brasil, primeiro vamos ver se essa POC vai ser bem sucedida. E, pessoalmente, eu acho que tem uma chance maior dela ser bem sucedida do que não. Porque, no final, só existe uma alternativa lá, né? Assim, não é forçado. Então, ele tem duas moedas. Existe o dólar e existe o Bitcoin, né? E é o tempo que vai dizer, mas acho que vai ser muito prazeroso acompanhar, né, o presidente ali. Eu já vi um monte de coisa polêmica, que o cara era ditatorial e tal, um monte de coisa. Pessoal, não é de hoje que a gente tem político com história ruim, né? Mas o ponto aqui é, o cara tomou uma decisão muito inovadora e que eu acho que vale a pena acompanhar de perto. E se isso realmente amadurecer para algo positivo, existe sim a possibilidade de outros países replicarem. Mas, assim, parcimônia, né? Acho que o Brasil, sei lá, tem um número bem maior de usuários aí, mais reserva, né? Mais PIB, mas acho que ele tem que acompanhar sim. Perfeito. Vamos continuar falando de Brasil, vamos falar um pouquinho agora do lado negativo da regulamentação, né? Como é que essa regulamentação pode impactar quem hoje está posicionado em criptoativos aqui no Brasil, ou, por exemplo, na ETF, através da Bolsa? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, a gente, né, como talvez um fundo regulado, né, assim, a gente enxerga que a sociedade sempre vai demandar mais regulação, acho que isso é normal, né? Mas a gente acha que o Brasil está numa posição de vanguarda, né? Se você pensar hoje, ETF aprovado é aqui no Canadá, enfim. Então, assim, acho que vale parabenizar aí a CVM, né, e os agentes pela posição inovadora, né, de permitir, né, essa liderança no ETF de cripto. Agora, difícil regular, tá, Pedrão? Porque como é que a gente pode definir então o Bitcoin? Ele é uma commodity digital com um serviço difícil, né? Então, o que eu acredito que vai acontecer é que, talvez similar ao ouro, eu não sou um vasto conhecedor de ouro, mas um pouco que eu conheço, não é o ouro que é regulado, né? São os participantes da indústria de ouro que são regulados, que é mais ou menos o que já está acontecendo aqui, né? Então, poxa, o nosso fundo é extremamente regulado. Se eu quiser mudar a cor do Hashdex, eu vou ter que pedir aprovação para 1 milhão de pessoas. E tudo bem, acho que é a nossa indústria. Né? Acho que a parte de custódia também ela é regulada e tal. Então, o que eu acho que vai acontecer é a gente vai ver talvez mais demanda regulatória dos agentes e acho que menos proativo, tá? E eu acho que se realmente isso acontecer e for por esse caminho, eu acho que é salutar para a indústria, né? Então, não sei, de repente o holofote vai um pouco agora para a indústria de mineração, né, em função da bagunça lá do fanfarrão do Elon, não sei. Mas regulação é necessária, tá? Eu sei que muita gente da indústria, né, tem um viés um pouco mais liberal, e tudo bem, né? No final, igual time de futebol, cada um tem o seu, mas para uma jornada de 1 tri para 10 tri, regulação é necessário, tá? Você pode viver realmente no mercado, né, não regulado e livre, mas você não chega a 10 tri. Você vai ficar parado ali, sei lá, em meio tri, alguma coisa assim. Então, eu acho que momentos como o nosso, né, e de outras empresas que também estão empurrando a regulação, são necessários. Mas eu não vejo como a regulação como algo negativo, não. Eu acho que a gente sempre quer mais rápido, a gente sempre quer fazer, mas acho que a posição do Brasil está bastante positiva. Legal. A gente começou com essa coisa estranha em 2010, onde surgiu primeiramente o Bitcoin com a blockchain, e hoje a gente tem aproximadamente 9 mil moedas, ou mais um pouco. A última vez que eu vi estava por aí. Como é que é esse negócio? Tem espaço para todo mundo? Como é que tu entende o mercado se evoluindo nos próximos anos? Olha,
essa frase eu estou tomando emprestada acho que foi o Ben Horowitz que falou, que é um dos fundadores do Venture Capital mais admirado da Terra, ou dos top 3 mais admirados da Terra. E ele fala o seguinte, né? Bom, então, tem um termo de cripto, pessoal, chamado ICO. O ICO é uma abertura de capital, né, empoderada por essa nova mecânica de registro, que são as blockchains. Então, IPO, mercado tradicional, ICO, mercado de cripto. Né? Ele fala o seguinte, nem toda companhia mal intencionada fez um ICO. Não, ele fala o seguinte, toda companhia mal intencionada fez um ICO, né? Mas isso não quer dizer que todos os ICOs são ruins, né? E é genial isso, né? Porque no final quem é mal intencionado vai ver uma oportunidade para de repente. Então, cara, a internet é livre. Então, desses 9 mil projetos, eu arrisco dizer que, sei lá, 99% desses projetos podem acabar dando em água. Sei lá, tem Ronaldinho Gaúcho Coin, Maduro Coin, sei lá, tem uma coin agora contra o Elon Musk, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisa legal, né? E é por isso que a gente criou um índice, tá, Pedrão? Se me permitir puxar um pouco do jabá aqui para a gestora, porque claro. No final, cara, assim, o que a gente acredita? A gente acredita que tem um mercado nascendo. Talvez ele demore um pouco, mais ou menos, para florescer, mas o mercado está nascendo. E transferir, né, talvez, o benefício da dúvida, mais para o lado positivo, de que a criatividade do ser humano ela vai suceder, vão pintar novos projetos. Tá? A gente, obviamente, não vai comprar no low, a gente não vai antecipar a venda do high, mas a gente vai dar exposição quando isso aqui amadurecer. Tá? Mas, cara, eu preciso concordar com você, 9 mil é muito, tá? Assim, talvez 90% disso aí vai virar pó, mas precisa de 1 ou 2 ou 3, sei lá, um Google de cripto, uma Amazon de cripto, fala, putz, agora entendi, né? E é por isso que é importante comparar com a internet, assim, né? Essa frase do Marcelão, né? De você falar, poxa, cara, imagina você poder comprar, né, um pedacinho da internet no início dela. É mais ou menos isso que a gente está buscando fazer. Vou pegar todas? Claro que não. Vou vender antes de cair? Muito provavelmente não. Mas em 5 ou 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, deu certo, pode ter dado errado, por isso que a gente fala que essa é uma alocação pequena do patrimônio, mas pelas decisões dos agentes, seja de governo a alocadores, né, ou mesmo os reguladores, parece que a tecnologia está ganhando, né? Mas não acabou o jogo. Legal. É uma dinâmica muito de seleção natural, né, Stefano? O mercado ele vai selecionando os melhores players e quem acaba tendo maior utilidade marginal para as pessoas, né? E, naturalmente, a gente vai ver um cenário onde o que vai estar prevalecendo é o que entrega valor de fato, o que entrega solução de problemas para as pessoas, né? Esse é o tempo, né? O tempo. Exato. No final, exato. é o tempo. Assim, é tempo de estrada mesmo, né? E ele vai acabar favorecendo quem realmente tem valor. Perfeito. E já vamos aproveitar e vamos falar, então, um pouquinho das soluções da Hashdex. Legal. Como que a ETF ou o fundo vai me ajudar nesse processo de escolher esses ativos ou de me alocar nesses ativos? E qual que é também, Stefano, a diferença de eu pegar o ativo puro e os riscos que tem associado a isso e os processos que tem associado a isso, ou eu alocar em um fundo? Porque é uma dúvida que surge bastante, as pessoas falam, poxa, se tem Bitcoin, por que eu vou comprar uma ETF? Fala um pouquinho disso para a gente. Excelente, cara. E assim, com muita humildade, né, deixar claro que a Hashdex ela não inventou o Bitcoin, a gente não inventou uma cripto, a gente simplesmente posicionou uma forma de acessar essa revolução. Né? Então, muito boa a forma que você perguntou, inclusive, tá, Pedro? Então, tem N formas de você acessar. Né? Você pode, primeiramente, minerar um Bitcoin. Então, minerar significa você pegar um computador que realmente consome muita energia elétrica, você plugar ele, né, na blockchain do Bitcoin e entrar numa loteria computacional. De repente, você acerta essa loteria computacional e você vai ganhar 6,25 Bitcoins, mais os FIIs, então 7 Bitcoins a cada 10 minutos. Mas isso já é um business muito profissional. Então, a probabilidade é baixa, mas ela existe. Então, esse é um. 2, o investidor ele pode entrar direto numa corretora. Então, a partir de um cadastro numa corretora, ele pode trocar moeda fiduciária, né, reais, pelo criptoativo, ele pode ter a posse dele. E tem o modelo de fundos, né, que, como humildemente a gente acha que
para quem realmente quer ter uma exposição de longo prazo, mas também não tem tanta profundidade tecnológica, né, para armazenar num pendrive, ou dentre outras coisas, a gente simplifica. Então, a gente simplifica a parte de tributo, né? Então, nosso ETF tem a tributação de renda variável, né, 15% na venda, que também já simplifica muita coisa. Nosso fundo tem come cota, não inventei o come cota, ele já existia antes da Hashdex, mas, de novo, também simplifica. A última fortaleza é a criação do índice, né, Pedro, como você mencionou. Então, a gente criou um índice dinâmico, né? Então, ele se chama Nasdaq Crypto Index, então ele tem a chancela da Nasdaq, né? A gente não é mais dono do índice, a gente tem uma cadeira só no assento, no conselho do índice. Ele tem 4 pilares principais, né? Então, pilar número 1, exchange com regulação. Então, o criptoativo, para ser elegível, ele tem que ser listado, né, numa corretora com regulação. Segundo, ele tem que ser suportado, né, por um player dessa indústria que a gente chama de custodiante institucional. Então, tem que ter uma empresa que armazena a chave privada do criptoativo, que é a joia da coroa, que é o que permite que você transfira, né? Então, a chave privada que funciona como se fosse uma assinatura digital para você transferir a posse, né, do criptoativo. Então, nenhuma chave privada fica com a gente, com o sócio da gestora, fica tudo com esse player importante que é o custodiante institucional. E, inclusive, a gente tem muito orgulho de dizer que a Fidelity, que, sei lá, um dos maiores players do mercado financeiro do mundo, né, tem 7, 8 trilhões de dólares, ela é um dos parceiros para a custódia que a Hashdex tem. Então, fruto 2, custódia. Terceiro, liquidez. Para ser elegível ao nosso índice, o criptoativo tem que ter 0,5% da liquidez do ativo mais líquido. No caso, o Bitcoin chegou a tradear aí perto de 8, 9 bilhões de dólares, caiu um pouquinho agora. E, por fim, tamanho de mercado. Então, o criptoativo tem que ter pelo menos 0,5%, né, do valor de mercado total. Então, a cada trimestre, a gente define quem é elegível e quem vai ser expurgado, né? Então, com a ideia que a gente falou lá de dar exposição para o longo prazo, né? O que a gente acredita que é a melhor forma de se expor. Então, a ideia uma exposição até madura, né? Então, uma exposição pequena, mas por um período longo, né, se apropriar eventualmente do crescimento dessa classe. Então, em todos os nossos fundos, né, então a gente tem tanto o ETF quanto fundos passivos, né, segregados por perfil de investidor, todos seguem essa carteira teórica que é definida pelo Nasdaq Crypto Index, o NCI. Então, basicamente, eu acessando alguns dos veículos da Hashdex, eu vou conseguir eficiência na escolha dos meus ativos, vou conseguir segurança para guardar esses ativos e vou conseguir também gestão para esses ativos, tudo através dos veículos que vocês entregam. Basicamente é isso. Perfeito, cara. Obrigado pela simplificação. É isso, tá? E deixando claro que a gestão, né, ela é muito mais no formato da gente enxergar quais são os ativos que têm valor, né, e menos uma gestão ativa, né? Então, na nossa humilde opinião, a gente ainda não acha que esse mercado, né, ele está no momento de você dar call ativo, tá? Historicamente, pelo menos porque a gente viu, né, era basicamente você carregar a Bitcoin lá desde os primórdios até hoje. Acho que quem fez trade acabou se arrependendo, mas tem um bônus, né, da gente ter uma metodologia que também pega projetos novos que estão nascendo e fazem parte da carteira. A tua definição está perfeita. Bacana. 2 perguntinhas para a gente encerrar, então, que já está chegando no fim do nosso horário Nem viu o tempo combinado. passar. Papo é bom, é isso aí, né? Não adianta. Entraram recentemente 2 ativos na carteira, correto? Foi essa semana, Sim. se eu não me engano. Sim. Fala um pouquinho deles para a gente. Vamos lá. Então, o primeiro deles, né, eu até vou pegar o peso certinho, até para garantir que eu estou marcado a mercado, para... O mercado é bastante dinâmico, o mercado subiu. Então, vamos lá. Perfeito. Então, o Uniswap já subiu. Então, os 2 ativos então são o Uniswap e o Filecoin. Tá? Então, o Uniswap está com 0,8, né, de peso no índice, e o Filecoin com 0,7. Então, conforme a gente falou no início, né, são 2 alocações, e agora aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 calls. Tá? As 2 que entraram agora têm propostas totalmente diferentes.
Então, vamos falar do Filecoin. O Filecoin ele é uma blockchain focada em descentralização de armazenamento de arquivos. Então, de uma maneira resumida, ela permite que qualquer pessoa com infraestrutura disponível possa alugar. Vamos imaginar que o Pedro ele tem um computador que tenha HD disponível. O Pedro pode alugar essa infraestrutura e ele vai ser remunerado, né, com esse Filecoin pelo espaço que ele alugou, e na outra ponta tomadora tem que armazenar os seus arquivos ali, pode comprar esse Filecoin e acessar essa infra. Tá? Então, ele é um play de file storage. Né? Já o Uniswap, ele abre um novo portal, né, que a gente pode chamar aqui, que é o portal de DeFi. DeFi é um acrônimo aqui para Decentralized Finance, que, da mesma forma que o Bitcoin ele ressignifica o conceito de colateral, a DeFi permite que você consiga criar uma nova mecânica de liquidação, mas focada no mercado de banking. Então, por exemplo, você pode hoje colocar o seu Bitcoin como garantia, né, num protocolo, e você pode receber yield, né, você pode receber taxa em cima desse colateral. Tá? Então, de novo, e tem outras, tem o Aave, tem o Compound, tem outros protocolos. Então, assim, deixar claro para as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez o quão distante talvez o produto final de cada blockchain. Né? Então, a gente está falando armazenamento de arquivo, decentralized finance, sei lá, o Litecoin, que é uma prata digital, e por aí vai. Então, assim, e realmente parece que a tese está dando certo, né? Porque o índice está crescendo, tem mais empreendedores, o peso do Bitcoin, que ainda é relevante, está caindo aos poucos. Então, a gente toma bastante puxão de orelha, tá, o Federal Pires? Devia ter Cardano, devia ter Polkadot, né? Mas, assim, a gente reage agora à metodologia do índice. Né? Então, de novo, né? São 3 corretoras que estão na lista, 2 custodiantes e as outras 2 lá de liquidez e de tamanho de mercado. Mas, passando nisso, a gente fica super feliz de entrar. E é isso. Se você quer pegar as perguntas também, Pedro, eu vi que tem um monte ali. Se quiser escolher alguma, sempre manda. Como é que tu está de tempo? Eu teria mais de 5 minutos aqui antes que minha mulher me puxe a orelha, que eu tenho que voltar para casa. Tá, então beleza. Então vamos para a pergunta fatal, que acho que trouxe todo mundo aqui a live de hoje. Aqueles que não tiveram as respostas às perguntas atendidas, podem encaminhar diretamente para o seu assessor, e ele direciona para mim, eu falo com o Stefano, eu posso responder. Eu também fico super à vontade para contatar qualquer um de vocês, basta pedir a intermediação do assessor e a gente pode conversar um pouquinho mais no detalhe depois. Mas a pergunta que não quer calar: ainda vale a pena investir em criptoativos, Stefano? Cara, eu peguei porque eu queria responder essa, tá? Por isso que eu dei essa aceleradinha. Então, obrigado, Alexandre. Eu gosto de pergunta direta. Vale, mas vale da maneira correta e ponderada. Então, é entre 1 e, no máximo, 5% do patrimônio, muito mais para 1 do que para 5. Chegou num número, divide esse número em pelo menos 5 ou 6 alocações e faz isso de forma gradativa. E eu acho super... Cara, muito obrigado por ter essa pergunta, tá, Alexandre? Porque, às vezes, fazer o simples é difícil. Tá? E muita gente fez o topo, e mesmo falando com a gente, que poxa, é uma alocação pequena, e principalmente fasear para diminuir o risco, a pessoa sempre pega um valor maior e faz uma vez só. E aí o cara, poxa, eu fiz diferente e agora eu fiz o topo. O que eu faço? Eu falei, olha, se você já passou de 5%, você vai ter que aguardar esse mercado andar. Mas, assim, se não chegou, poxa, faz preço médio, assim, e tenta se adequar, tá? Porque no final, Alexandre, para quem está ouvindo isso aqui, o tamanho da sua alocação é para estar exposto a essa tecnologia por 5 anos, sabendo que o que você colocou pode cair 50% de novo. Tá? O mercado, sei lá, está 35, 36 mil, ele pode cair para 18 agora. É possível. A gente está falando de uma rede, e essa rede ainda é suscetível a todo tipo de ataque positivo e negativo.
Mas, humildemente, a rede ela nunca falhou. Qual que é a missão de uma rede? Ela está de pé e ela resistir aos ataques. E ela nunca caiu. Eu acho que é isso que a gente tem que enxergar quando a gente investe. Nunca na história o investidor ele teve a possibilidade de investir numa tecnologia e realmente ganhar dinheiro se ela der muito certo. E pelos elementos que a gente tem de gestores alocando, ETFs sendo aprovados, tesourarias de presa entrando, o fanfarrão do Elon Musk tentando levar o Bitcoin para zero, ele não consegue. E agora um país aprovando isso como custo legal, vale. Mas, assim, muito pequeno, com disciplina para fazer em várias vezes e disposto a esperar pelo menos 5 anos. Vale sim. E obrigado pela pergunta. Foi ótimo. Perfeito. Stefano, muito obrigado pelo teu tempo. Bom, prazer. Hoje. Tenho certeza que pode agregar muito aí para os nossos clientes e é sempre bom poder falar de coisas interessantes e inovadoras. Agradeço também a presença de todo mundo que compareceu hoje à nossa conversa. Novamente, as perguntas serão respondidas, direcionem para os assessores e a gente responde aí cada um particularmente. Novamente, muito obrigado, Stefano, muito obrigado a todos e uma boa noite. Uma honra, cara. Até a próxima aí. Abração. Obrigado. Valeu. Tchau. Falou, boa noite, obrigado.